Sejam bem-vindos a mais um episódio do NPWcast. Meu nome é Gabriel, sou sócio-diretor da NPW Digital, uma consultoria na área de recursos humanos. E hoje a gente vai falar de um tema super bacana, que está em moda e que todo mundo vem falando aí no mercado, que é a inteligência artificial. Mas a gente não vai falar só de tecnologia. Afinal de contas, nós somos uma consultoria voltada para pessoas. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o futuro do trabalho, que ele não é só sobre tecnologia, mas sim pessoas. E será que a gente está pronto para isso? Com isso, a gente trouxe aqui um super convidado especial, o Anderson Souza, sócio-diretor da Statum Tecnologia, mais de 30 anos trabalhando na área de tecnologia, palestrante e especialista em inteligência artificial, formação em ciência de computação e especialização em design instrucional. Tudo bem, Anderson? Tranquilo, Gabriel. Quer que eu te chame de Anderson ou Souza? Pode ser Souza, porque senão ninguém vai me achar, né? Então tá bom, Souza, seja bem-vindo. Gratidão, Gabriel, gratidão pelo convite, ótimo dia também para Kelly. Eu gosto demais de debater sobre esse assunto, acredito que vai ser uma conversa aí muito interessante para todo mundo. Maravilha. Bom, já apresentando aqui a Kelly Colombo, especialista de DHO na NPW desde 2024, mais de 10 anos realizando palestras e workshops sobre o tema, especialista em estresse, formação em educação física, pós em saúde e qualidade de vida do trabalhador, MBA em gestão de equipes e lideranças e autora do livro Estressado, Tamo Junto. Tudo bem, Kelly? Tudo ótimo. E hoje com um assunto muito interessante aí que está na moda, entre aspas, porque isso já não é mais moda, né? A nossa realidade do dia a dia. Show. Bom, vamos começar a discutir um pouquinho sobre esse tema, né? A inteligência artificial, ela já vem redesenhando algumas habilidades profissionais, né? E uma delas que a gente vem falando muito fortemente são as soft skills. Mas quais dessas soft skills vocês realmente acham que elas são estratégicas nesse novo modelo organizacional? Bom, eu vou começar então. O que a gente tem percebido, Gabriel, é que a gente está na frente de uma tecnologia que ela vai ser muito importante, ela tem um marco que agora a gente está falando muito mais de pessoas do que de tecnologia propriamente dito, né? Acho que a grande mudança, a grande virada realmente está em pessoas, né? E quando a gente fala em soft skills, então, a gente percebe que quem vai conseguir adotar e vai realmente conseguir usar essa tecnologia da melhor forma possível é que desenvolver o melhor soft skill, porque tecnologia vai ser meio que um commodity, né? Tá fácil, tá certo, tá acessível a todo mundo, de certa forma, e a forma de usar vai ser o grande divisor de águas, né? Eu posso destacar algumas, eu sei que a Kelly vai complementar depois, que eu acredito ser essenciais. Eu vejo que uma bastante interessante seria uma capacidade de curadoria, de ser curador daquele conteúdo, né? Porque a IA vai fornecer e fornece uma quantidade absurda de informação e a gente tem diversas IAs fazendo e desenvolvendo e me dando conteúdos diferentes. Então, se eu não desenvolver aquela capacidade de realmente, como um curador de museu, né? Recebe aquele monte de coisa que ele tem e ele tem aquela responsabilidade de filtrar, de poder saber o que realmente é válido, do que não é, do que realmente faz sentido, do que não é, saber conectar os pontos, né? Eu gosto muito do termo nexialista, né? De conectar os pontos, conectar as coisas. Então, acho que isso é uma característica, uma skill que vai ser muito útil, né? Daqui para frente. Porque a gente está cada vez mais inundado de informações e a IA vem trazer mais um tsunami de informação, eu tenho que desenvolver essa capacidade, né? E eu acredito que uma segunda, para não estender muito, que seria muito válida daqui para frente, é aprender a fazer as perguntas certas, né? A gente, em algumas disciplinas, chama de perguntas poderosas também, né? Isso é bem legal, porque, afinal de contas, se eu não tiver uma boa qualidade na pergunta, a gente não vai ter nenhum resultado interessante, né? Você diz lá no prompt, né? No prompt, né? Inicialmente, mas não só, né? Porque eu vou ter que aprender a quais dados eu vou alimentar essa inteligência. Então, não só na pergunta, mas qual que é o volume de dados que eu vou abastecer, qual documento que eu vou utilizar, qual que são os limites, os guardrails que eu vou colocar ali. Então, assim, essa capacidade de instruir a IA e fazer perguntas certas
Isso vai ser extremamente essencial, né? Meio que comparar um pouco com uma entrevista, né? O entrevistador tem que saber direcionar a pergunta, fazer a pergunta certa, tem que saber extrair de quem está sendo entrevistado ali o melhor conteúdo. Então, essa capacidade realmente de entender, olha, eu vou alimentar a minha inteligência com esse tipo de dado, com esse tipo de informação, eu tenho que saber perguntar exatamente o que eu quero saber, né? Saber fazer esse filtro, isso é essencial, né? E eu queria deixar só mais uma, né? Que eu acho que está sendo assim, tenho visto cada vez mais essencial. Você precisa saber ser bastante crítico ao retorno que a IA te traz, né? No sentido que aprender a não aceitar tudo, aprender a realmente olhar para aquilo ali e falar assim, ela está falando isso, mas minha intuição vai para outro caminho, ou o meu conhecimento, a minha experiência me conduz para outro. Quer dizer, só porque falou alguma coisa, não quer dizer que é aquilo. Então tem que... É a verdade absoluta. A verdade absoluta nunca é, Nunca né? é. Então, quer dizer, eu não posso me isentar de colocar também o meu senso crítico sempre. Eu acho que são skills aí extremamente importantes. Elas estavam, acho que os top 3 da minha listinha provavelmente são essas 3. Por isso que eu comecei, facilitou a minha vida. Então eu vou trazer, acho que a nossa experiência do dia a dia para essas 3. Nós vivemos numa era de redes sociais, onde cada um vive a sua bolha de informações. E essa questão do senso crítico, infelizmente, vem sendo reduzida. Eu sei que isso é um pouco polêmico, mas é um fato. A gente tem ali a nossa bolha, os algoritmos trazem esse tipo de informação e a gente acredita aquilo como uma realidade, né? Uma verdade, enfim, absoluta. E aí, quando a gente fala sobre a IA, ela expande essas informações. E se eu não venho trabalhando essa questão do meu senso crítico, como é que eu vou lidar com isso que chega até ali? Então, para tudo que chega dentro das minhas redes sociais, eu me vejo como verdade. E quando chega a IA, como é que eu faço? Eu vou ver tudo aquilo como verdade? Aí a gente tem a questão da ética, da responsabilidade. E nós estamos falando do meio profissional. E que aí requer outros tipos de responsabilidade, que não é só para você, mas assim, como um todo, empresa e tudo mais. Então, acredito que aí a gente pode falar a nível Brasil, que é a realidade que nós vivemos hoje em dia, que o ser humano vai precisar olhar um pouco mais para essa questão. Porque, assim, tudo vem se tornando um hábito nessa questão do senso crítico, né? Eu não preciso pensar, porque os algoritmos já estão pensando por mim. Nossa, isso é um perigo. E aí, quando a gente fala da IA, fala, opa, eu preciso sair do piloto automático. Eu preciso consumir de forma mais crítica aquilo que eu estou, né, olhando, vendo, para que eu possa selecionar de uma forma mais responsável e ética, e até mesmo para que traga um resultado realmente do que eu estou esperando. Então, eu acho que essa viradinha de chave, nós falamos a questão de comportamento humano, é uma das questões que provavelmente as empresas irão, assim, ter como, talvez, uma pedrinha no sapato para conseguir lidar. Porque é um hábito que a gente já instruiu as pessoas já há alguns anos, né? Com a questão das redes. E aí, hoje, é mais fácil a gente implementar coisas do que mudar coisas na questão de comportamento. E esse problema nunca foi resolvido e agora está sendo potencializado. Exatamente. Então, nós podemos falar sobre comunicação, empatia, outras skills que são necessárias quando a gente fala sobre IA e pessoas e comportamento. Mas eu entendo que ela traz não só a questão da necessidade, mas os problemas que já estão enraizados, enfim, no mercado, e que a gente vai ser potencializado provavelmente com a IA. Concorda? Com certeza. Esse problema está na nossa mão atualmente. Eu acredito que foi muito potencializado. A gente já sofre muito tempo com isso e daqui para frente acredito que todo o senso crítico vai ter que ser muito desenvolvido pelas empresas, pelas escolas, para a gente não perpetuar esse problema. Reaprender essa questão, porque nós fomos... enfim, ficou muito no piloto automático, né? Ficou muito assim, estou nessa bolha. Então, o reaprender a olhar as coisas, entender, né? O que é interessante, o que não é, o que é certo, o que não é, e trazer a minha bagagem, muitas vezes, e entender, nossa, essa bagagem talvez hoje não seja muito tão interessante assim. E aí eu preciso refazer ela. Um exemplo muito básico, muito simples, né? Às vezes uma pessoa, a gente percebe muito acontecer das pessoas receberem no WhatsApp, por exemplo, uma mensagem
e já julgar aquilo como verdade absoluta e é uma mensagem genérica no WhatsApp. Imagina quando você joga isso para uma IA falando, onde se divulga pela mídia que a IA é toda poderosa, sabe tudo e etc. Então, assim, aquilo que ela falar vai ser um Deus falando para algumas pessoas. Ela não vai questionar em momento algum, né? E esse senso crítico é extremamente importante que a gente consiga desenvolver o mais rápido possível. Está sendo um gargalo tremendo hoje. Agora, a IA, assim, é um caminho sem volta. Isso é claro. Pelo menos me parece ser assim. E dentro das organizações, a gente nota a liderança, seja ela qual for, nível gerencial, coordenação, diretoria, etc., sempre tem aquela visão de que a IA vai trazer ganho de produtividade, né? Mas até que ponto essa visão de eficiência vai afetar a parte emocional dos colaboradores? Principalmente quando a gente está falando de bem-estar. Fala. Bom, eu vou trazer uma pergunta para vocês dois. Vieram do mundo... O Souza está ainda no mundo, né, da tecnologia. Você veio do mundo da tecnologia. E aí, quando a gente olha o cenário de hoje e o anterior, nós tínhamos as pessoas que iam para a área de tecnologia. Elas gostavam de lidar com pessoas quando escolhiam esse ramo? Não. Geralmente vai fugindo de pessoas. Foge. Bota o fone de ouvido, fica lá no cantinho e programa. E isso era saudável para vocês, correto? Era. Era o mundo. Era o mundo, exatamente. Eu entro na minha caixinha e não preciso lidar com pessoas, vou lidar com a máquina. Mas ainda bem que eu mudei, tá? Conseguiu se recuperar. Eu consegui me recuperar. E você mudou antes dessa mudança que vai acontecer para essas pessoas que estão no mundo da tecnologia. Então, assim, eu já trago um outro problema. E aí eu estive com algumas empresas nós trabalhamos, né, com esse ramo, o grupo, né, de pessoas que trabalham só na área de tecnologia. E aí eu questionei. Eu fiz a mesma pergunta que eu fiz para vocês. Eu falei, e hoje? Pode ser assim? Eu posso escolher o mundo da tecnologia só pensando em trabalhar? Nossa, não gosto de pessoas, vou trabalhar com máquina. Não posso mais. Não existe mais essa questão. Até mesmo porque o mercado mudou e não só com a questão da IA, mas principalmente com a questão da IA. E aí a gente tem dois problemas. Essa questão do que eu não posso mais só gostar de tecnologia, eu preciso começar a gostar de pessoas, aprender a lidar com pessoas. Difícil. E eu tenho uma outra questão. Ali não para. Se ela quiser, ela trabalha, se eu quiser, né? 24 horas, 7 dias por semana. Uhum. Quem é que vai barrar isso? Uhum. De que forma? Porque assim, tá trazendo mais produtividade. Então, se eu entregava aquilo de 8 horas, eu entrego em 3, então eu vou trazer mais coisas para essa pessoa entregar. E esse loop não terá fim. Assim como já não tinha, eu acho que só potencializou. Como que a gente faz com essa máquina agora? E esse ser humano que está ali atrás dessa máquina? Legal demais. Olha o que a Kelly trouxe. Eu acho que é um problema que a gente está começando a perceber. Porque, assim, a IA vem com uma promessa de automatização, de redução de trabalho manual e etc. Em teoria, vem com a promessa de fazer com que sobre tempo, né? E eu acredito que a gente tem hoje, está passando por uma situação em separar as empresas daquelas que... Porque o grande problema para toda empresa vai ser, ok, o que eu faço com esse tempo que está sobrando, né? Assim como empresas, a gente falando em empresas aqui, mas pessoalmente também, né? O que eu faço com esse tempo sobrando? E acho que a gente está num momento de divisão dessas empresas, daquela que vai saber usar bem e daquela que vai usar muito mal, né? Então, a gente tem visto acontecer muitas situações do tipo, ok, agora eu consigo ser mais produtivo, então quer dizer que com a mesma equipe eu consigo fazer o dobro do trabalho. E isso é um perigo tremendo. Isso vai acabar com as nossas empresas e com o emocional. Tá aqui aquele especialista em estresse, né? Então, imagina o colaborador nessa onda que está vindo do tipo, cara, agora eu quero que você faça o triplo, quádruplo, porque agora você tem a IA como... E você tem mais tempo, né? Tem tempo sobrando, esse tempo sobrando tem que ser traduzido em quê? Em KPIs ainda mais desafiadores, ainda mais mais complicados. Então, assim, e a gente perde uma oportunidade incrível que é, ok, vamos usar esse tempo, então, para melhorar processo, para inventar, para criar, para fazer coisas. Porque, assim, agora eu tenho uma ferramenta, então, com essa ferramenta, com esse potencial, eu poderia não fazer mais, mas fazer melhor,
Só que a maioria das empresas, dos gestores, dos heads e chefes e diretores estão indo pelo caminho de quê? Ao invés de fazer melhor, vamos fazer mais. E esse problema vai ser muito grave, porque agora sentou um colaborador, ele tem agora um companheiro de trabalho, vamos colocar assim, que é uma IA, que trabalha 24 horas, não reclama, não tem um dia ruim, né? Não pegou um trânsito para chegar ali no trabalho, e ele vai ter que se sentir ali na obrigação de competir com essa IA, de certa forma, né? E isso eu acredito que vai aumentar muito ali as doenças relacionadas ao trabalho, excesso de trabalho, estresse, burnout e etc. Além da gente estar perdendo uma baita de uma oportunidade. Eu acho que a gente poderia estar usando isso para tornar as empresas melhores, ser mais criativo, fazer aquilo realmente que a gente pode fazer. Afinal de contas, a IA está fazendo tudo que é automático, que é processual, que é repetitivo. Bom, agora será que então vai sobrar tempo para eu ser criativo, para eu inventar, para eu criar, para eu mudar processo, melhorar o processo? E eu estou perdendo isso, né? Para eu me desenvolver. Para me desenvolver, né? E aí a gente vem de um mercado em que a cultura precisamos produzir o tempo todo. Eu preciso me mostrar, me apresentar ocupado o tempo todo para falar que estou produzindo. Isso, enfim, é cultural nosso, não de todas as empresas, mas de uma forma quase que geral. E aí, quando a gente traz a IA dizendo para as pessoas, olha, ela vai produzir o tempo todo, basta você simplesmente dar ali os comandos, que isso será constante. E se você produzia tanto, você precisa produzir ainda mais. E aí, nós temos as inseguranças que vêm da parte do colaborador. Se eu não mostrar mais serviço do que eu já venho mostrando, talvez eu perca esse cargo. Exatamente. E antes eu poderia perder para uma outra pessoa, e hoje eu posso perder para esse ser, que a gente já pode colocar até nome. Tem gente que já... Você já nomeou? Claro, todas têm Acho que todo nome. mundo já deu o seu nome, né? Para sua assistente, enfim, para sua nova colaboradora ali. E aí o risco fica um pouco maior, ou dependendo do cenário, ainda muito mais maior. Muito mais maior, ficou bonito, né? Mas é por aí mesmo. Superlativo aqui cabe. Enfim, aí imagina o emocional dessa pessoa. A gente está entrando num círculo, para não chamar vicioso, mas esse círculo está assim, eu tento produzir cada vez mais, eu consigo produzir cada vez menos, E nós temos pessoas hoje já sentindo esse estresse elevado, essa questão emocional já, enfim, em desequilíbrio, em empresas que ainda nem implantaram a IA. Mas só da expectativa e da ansiedade do que isso pode vir a causar no mercado de trabalho para ela, isso a gente encontra muito mais na área de tecnologia, principalmente. Hoje nós vemos, né, a debandada de certas áreas já acontecendo. Então, imagina só, nossa, eu ainda estou aqui, mas até quando eu estarei? E não uma questão assim, olha, vamos mudar a questão da cultura organizacional dentro das empresas, vamos validar essa questão do, olha, é interessante o quanto ela entrega, porém nós precisamos trabalhar mais ainda o ser humano, porque ele ainda pode entregar muito mais, no sentido de, se nós dermos mais tempo para ele descansar, se a gente der mais tempo com ele para ter com a família, se ao invés de 5 dias da semana forem 4, ele terá um dia para descansar, ele vai produzir muito mais dentro desses 4, porque agora eu tenho uma IA. Olha a oportunidade que a gente está perdendo. Existem inúmeras oportunidades. Então, acho que a questão maior é a gente começar a olhar para dentro das empresas no sentido de cultura. Quais são as culturas que nós iremos implementar dentro dessas empresas para a gente conseguir colher esses frutos. Mas é necessário ter uma visão muito ampla para que essas mudanças aconteçam. Você sabe, a Kelly tocou num assunto muito interessante, porque assim, a ansiedade já é um potencializador do estresse para dentro das empresas. Que a gente vê que a maioria das empresas, elas não estão se preocupando nem de tirar um pouco dessa ansiedade. Do tipo assim, gente, vamos criar aqui um plano de governança de IA e determinar como que a gente vai usar. E ser claro mesmo com os colaboradores, né? Posições que vão ser eliminadas ou não. Então, assim... Ok, é claro que muitas posições... Vamos antecipar o problema para algumas pessoas, exatamente. Né? Olha, o cenário atual é este, provavelmente chegará a esse ponto, então você... Isso é claro, do tipo assim, esse cargo realmente não vai precisar mais existir, mas vamos já começar a treinar, vamos já começar a reposicionar a partir de agora. Então, só essa tranquilidade que a empresa poderia colocar diante do colaborador, e fica aquele silêncio, que é terrível, né? E gera toda essa ansiedade, aquela única certeza que
ela tem e falou assim, vou perder meu emprego, e aí? Agora, falando em silêncio, eu quero puxar um tema que eu já venho percebendo isso no mercado e até quero que a Kelly explique um pouquinho mais, que é o tal da IA silenciosa. E como isso vem afetando as empresas no que a gente refere à cultura organizacional, nesse choque entre liderança e colaboradores. Você diz na questão de que a liderança vem utilizando... Porque geralmente acaba tendo gaps entre poder e motivação. E a IA silenciosa, ela faz parte disso. Primeiro, eu queria entender o que é a IA silenciosa e como isso afeta dentro das empresas. Nós temos duas questões acontecendo hoje no mercado. A alta gestão utilizando a IA, e aí a gente tendo os colaboradores naquela do perdido, não sei o que vai acontecer amanhã, eu entregando muito, ele tentando entregar, e aí muitas vezes essa IA, ela não vem por parte da empresa, cada um paga o seu aqui, eu tenho condições de pagar, você já viu isso? Acontece toda hora. Não é a empresa quem está pagando, então assim, são a alta gestão, cada um paga o seu e entrega, e ao mesmo tempo cobra-se mais de quem está aqui embaixo. E aí vem a frustração, né? Olha, eu não consigo pagar o que você está pagando e provavelmente eu não vou entregar o mesmo que você vai entregar. E aí nós temos a outra questão que vem acontecendo, que é o tal da IA, que ela não percebe quando você está com estafa mental, quando você está estressado, quando emocionalmente você está abalado e você só tem contato com ela. E aí você simplesmente entrega o serviço. E a IA não vai virar para você e falar assim, vai tomar um café? Toma uma água, né? Respira um pouco, para um pouquinho. E aí vem da autorresponsabilidade, do autoconhecimento, de você entender em que momento você precisa simplesmente parar e dar uma volta. Porque ela não vai falar isso para você. E quando nós estamos com equipes em que tem uma liderança que tem esse olhar e tem acesso a essas pessoas, provavelmente, é claro que no mundo mais colorido, isso poderia acontecer. Hoje nós estamos vivendo um mundo que não é tão colorido assim, já há muito tempo. Uma liderança que muitas vezes não tem acesso a essas pessoas. E uma liderança que muitas vezes mais cobra do que olha e entende esse ser humano. E que se você levanta da cadeira algumas vezes e para de mexer o mouse, você pode ser demitido. Então, nós já vivemos isso e isso, infelizmente, está piorando. Então, quando a gente olha os números no Brasil em questão de saúde mental, infelizmente, nós somos o país mais ansioso do mundo. Em questão de depressão, estamos em segundo. Não é só a pandemia que causou isso. Nós temos um histórico cultural no sentido de lidar com pessoas. A gente ainda é um pouco, diríamos, muito, dependendo do contexto, imaturo quando falamos sobre isso. Eu acho que a gente não até hoje, a gente não aprendeu a trabalhar com tecnologia, né? A gente, empresas, né? Então, assim... entra toda essa questão cultural que a Kelly muito levantou, da nossa cultura de produtividade, que não posso parar de mexer o mouse, eu não posso estar produtivo é porque está sentado na cadeira de frente olhando para o computador, se só saiu para tomar cafezinho, a gente tem relato de empresas que fica contando, né? Ficou 5 minutos no café, ficou 2 minutos no banheiro. E, então, assim, a gente não aprendeu a trabalhar com tecnologia, porque a tecnologia, ela vem, qual que é a grande proposta da tecnologia? De novo, como a proposta da IA, de reduzir trabalho repetitivo, automatizar processo. Então, assim, em teoria, mais tempo e mais qualidade de vida. Mas parece que tempo e qualidade de vida é um pecado, né? A gente não pode. Nossa, a coisa, se você ficar 5 minutos no cafezinho... terrível. Então, olha como que a IA está potencializando um problema que a gente já tinha não sabia trabalhar com isso. E quando a gente fala desse problema, eu vejo muito que, aí voltando à pergunta, isso está muito relacionado à direção, aos heads, aos chefes, aos líderes, porque todo esse entendimento de o que eu vou cobrar, quais são os indicadores, quais são os objetivos, o que eu vou considerar como saudável na minha empresa, isso tudo tem que vir começa da diretoria, aí dos heads. Vou te trazer um outro questionamento aqui para a mesa. Nós temos 2 lideranças aqui. Não dá para a gente apontar o dedo só para a liderança. Porque quando a gente pensa em cenário Brasil, nós temos também os colaboradores que, infelizmente, fazem a vez. Do tipo, hoje eu não estou afim, então eu vou levantar 10 vezes da minha cadeira e vou tomar 10 cafés. Hoje eu não estou afim, então eu vou passar 30 minutos dentro do banheiro. Hoje eu não estou afim. Olha, se você entregar mais, eu também vou ter que entregar mais. Então, não entregue. Vamos manter assim, num meio confortável,
para que a partir do momento que eles avaliem, falem, nossa, é até aqui que a gente consegue chegar. Então, nós temos os dois lados. Talvez essa imaturidade na questão de gestão de pessoas, que hoje o Brasil ainda está vivendo e foi potencializado com a questão da IA, infelizmente ou felizmente, porque talvez, às vezes, quando cutuca, talvez a gente comece a andar um pouco melhor. E nós temos, infelizmente, culturalmente falando sobre colaboradores, o jeitinho brasileiro de fazer as coisas. De não ser produtivo quando deveria ser. Então, assim, se eu produzo muito bem por 2 horas e eu tenho, depois 10 minutos para respirar, show. Só que nós vivemos um cenário que a maior parte das vezes, por 2 horas, ao invés de eu estar produzindo, eu estou enrolando. Aí eu paro para o café. Aí enrolo por mais 2 vezes. Não estou generalizando, mas são cenários que acontecem. E aí chega às 18 horas e fala, eu não consegui entregar tudo, vamos fazer hora extra? E aí, durante essa 1h30, 2 horas extras que eu tenho, eu entrego o que eu preciso entregar. Então, acho que é interessante nós olharmos para todos os lados e compreender isso. Então, assim, eu posso desenvolver ambientes saudáveis e seguros psicologicamente falando, desde que eu treine e prepare essas pessoas, contrate essas pessoas da melhor forma possível para ter essa equipe que realmente venha produzir. Perfeito. Mas qual que é o grande problema? Que é ele ser um assunto vai longe, hein? Isso vai longe. Porque eu acredito que, sim, primeiro que isso está muito relacionado à nossa cultura, né? A cultura do jeitinho, do tipo assim, daquele colaborador também que vê grande vantagem e, nossa, eu estou trabalhando home office, eu estou aqui enganando, fingindo que estou trabalhando. A gente tem relatos ali existe um monte de softwares, até hardware, para ficar simulando clique de mouse e movimento de mouse. Então, assim, aquela cultura do jeitinho, né? De se achar esperto porque está ali realmente burlando o sistema, vamos colocar assim, né? Mas por que eu trago um pouco muito da gestão também? Porque eu acho que esse problema é um problema que vai ser difícil de resolver, porque está ligado à cultura e educação. Então, assim, não tem como eu controlar agora, do tipo, vou conseguir resolver isso do dia para a noite, né? Mas a gente tem que lidar com esse problema. Só que eu vejo muito também da dificuldade da alta liderança e da liderança de aprender a trabalhar com esse novo jeito de fazer as coisas e, vamos mudar a forma como eu meço o que é a qualidade do trabalho entregue, como que eu dimensiono o que tem que ser feito, como que eu cobro aquilo. Então, assim, muito mais cobrar pelas atividades e ações e etc., do que cobrar, por exemplo, que o colaborador tem que dar das 8 da manhã às 6 da tarde sentado na cadeira dele. Isso é produtividade. Isso eu sei que... Não, gente, eu posso estar trabalhando das 8 às 6 e não entregar nada. Né? E não fez nada. Então, como que então eu meço isso? Talvez pode ser que ele fique 2 horas sentado, mas aquelas 2 horas... produziu ali para a semana inteira. Eu né? estou há uns 10 anos trabalhando com palestra dentro das empresas e de todos os segmentos que você pensar e imaginar, já estive. E lá no início a gente falava muito sobre questão de gerenciamento do tempo, estar ocupado, estar produtivo. Poxa, há 10 anos atrás eu batia nessa tecla, né? Qual é a diferença? Ocupado e produtivo, né? Como que a gente gerencia o nosso tempo? E aí estamos aí, 10 anos depois, discutindo voltando nesse mesmo assunto. De novo, que está sendo potencializado agora. Então, Exato. Você está vendo que a gente sempre volta nos mesmos problemas. E aí o foco fica na IA. Não, gente, vamos voltar um pouquinho para o ser humano, porque a gente tem muita coisa aqui que a gente não resolveu. A gente foi só empurrando. Exato. Dando o jeitinho de continuar. E que hoje, infelizmente, está sendo potencializado. Por isso que quando eu comecei, quando a gente começou a conversar, a primeira coisa que eu comecei falando, que eu vejo que hoje essa tecnologia, o sucesso dessa tecnologia hoje vai ser muito mais pessoa. Porque é isso, afinal de contas, tudo que a gente está discutindo até agora, de como realmente usar melhor, como fazer isso funcionar, você está vendo que a gente está sempre travando na questão cultura, valores, pessoas, porque a IA, ela vai trabalhar, independente de qualquer coisa, ela tá ali, a ferramenta está lá, né? Como qualquer outra ferramenta. Então, assim, quem que faz o machado, né? Voltando à velha... definição, né? Quem que faz o machado trabalhar bem ou mal? É quem está segurando, né? E não mudou essa regra. E não mudou até hoje. Não, muda a tecnologia, né? Machado é uma tecnologia, IA é uma tecnologia. Muda a tecnologia, mas não muda a pessoa que está atrás do machado. Exato. Agora eu vou colocar um ponto que eu sei que vai gerar uma discussão, senão é que a gente já está... Você já não está. Assim fica bom. A IA, a gente sabe muito bem, vocês acabaram comentando, que ela não é a verdade absoluta. Então, ela traz riscos de erros.
O quanto que isso é maléfico quando a gente acaba tomando a decisão com base na máquina e muitas vezes isso confronta com uma questão ética ou uma questão até de conhecimento. Eu vou dar alguns exemplos. 2. Existe por exemplo, no nosso ramo, na área de RH, existe um teste que é muito aplicado e que só pode ser aplicado por um psicólogo, que é o QATI. Mas é muito comum hoje as pessoas entrarem na inteligência artificial e quererem colocar todos os seus pontos ali para que a inteligência artificial te traga um relatório como se fosse o relatório do QATI. E a inteligência artificial ela não é formada em psicologia. E tem gente que acaba utilizando disso e toma-se decisões em função disso, pelo resultado que a IA trouxe. Vou dar um outro exemplo, que eu acho muito perigoso. Muita gente utiliza IA, eu acho que até tá sendo criado algumas regras, como sendo o seu médico. Vai lá, coloca sua questão clínica, suas dores, e aí espera que a IA vá trazer um diagnóstico como se fosse um médico. E ela acha que aquilo é a verdade absoluta e segue. O quanto que isso é perigoso? Extremamente perigoso. Mas dá para ter Vocês acham que isso vai ser criado algum controle? Vai ser criado uma trava para um determinado momento falar assim, olha, isso aqui você pode, isso não pode, uma lei, uma regra, alguma coisa? Porque hoje está aberto. E assim, existem várias proteções, guarda-reis que são colocadas, mas a gente percebe assim, um problema é maior do que isso, né? Acho que as empresas que detêm, né, que podem fazer alguma coisa, não tem também como ficar cercando todo e qualquer problema, até mesmo porque toda essa limitação vai tornar a IA até sem sentido daqui a pouco, porque vai ter que cercar tudo, né? Então, assim, eu acho que o problema vai ter que ser atacado por outra esfera, vamos colocar assim, né? A gente tem visto problemas já apontando para todo lado, o Gabriel mesmo citou, pessoas que usam IA como psicólogo, né? E a gente tem percebido como terapeuta, né? E a gente já tem notícias aí de problemas graves acontecendo, internações, problemas físicos ou mentais, porque realmente usou a IA de uma forma errada, até mesmo porque a IA ela tá ali para te elogiar, se você não calibrar corretamente, né? A função dela é de concordar e se calibrar e te elogiar. Então, assim, imagina uma pessoa tendo dentro da tua bolha ali, já ficando paranoica e aí só reafirmando aquilo. Então, assim, problemas graves, éticos e morais que a gente tem visto acontecer, né? Só que essa volta que a gente estava falando anteriormente das soft skills, eu acredito que não vai resolver a gente ficar limitando o IA, né? A gente só vai conseguir resolver de verdade aculturando as pessoas da forma correta de se utilizar a ferramenta. Afinal de contas, tem um limite do quanto eu consigo cercar esses problemas que a gente vai começar a ter, né? E quando a gente fala de ética e etc., a gente começa a perceber que muitas pessoas estão delegando para a IA essas decisões éticas, né? Até daqui a pouco a gente vai começar a ver chefias falando assim, tô te demitindo, mas não foi eu que te demiti não, foi a IA que mandou. A IA mandou te demitir. E essas situações, assim, eu tô delegando para a IA, se eu tô falando que a IA que fez, ok, eu tô me isentando dessa responsabilidade ética ou moral, né? E isso vai ser um problema cada vez maior, né? E, de novo, como que eu vou cercar isso? Daqui a pouco a IA não pode fazer nada, né? Então, daqui a pouco, eu não vou poder usar a IA para tomar decisões, me municiar para que eu possa tomar decisões estratégicas. Eu acho que a gente volta na questão da soft skills sobre o senso crítico. Exatamente. E aí, o aculturar as pessoas, e desde a escola, porque esses jovens e adolescentes que irão utilizar essa IA como terapeuta, como médico, e não só os adultos de hoje. Então, quando a gente fala em senso crítico, é para uma forma geral, não só trabalho. E aí, quando a gente volta naquela questão, né, das redes sociais, que já não vem sendo utilizado, e aí a gente tem... a gente volta na questão das redes sociais. Nossa, quando eu recebo um coraçãozinho ali, eu fico feliz.
Aí a gente sobe um pouquinho mais o degrau. Nossa, ele não me dá só o coração, ele me dá o que eu quero ouvir. Exato. Que são ali as respostas. E aí a gente fala isso como questão de terapeuta, a gente fala isso como médico, e a gente fala até mesmo quando a pessoa quer se isentar da responsabilidade de simplesmente desligar um colaborador. Hoje temos empresas que já estão fazendo o processo seletivo compartilhado ali com a IA. Então, ela olha a questão da afeição, das reações, das respostas e te dá ali os relatórios. Se isso não é muito bem detalhado, aprovado, e não tem um senso crítico na questão de um ser humano participando, para muitas vezes questionar essa resposta, a gente pode ter, talvez, talentos que estão sendo deixados de lado, porque simplesmente não sorriu quando deveria ter sorrido. Dentro desse contexto ali, né, do questionamento do recrutador. Então, eu acho que essa questão do senso crítico, ele se expande quando a gente fala sobre ética, responsabilidade e utilização. Eu acredito, na minha humilde opinião, que não haverá essas questões, como você diz, né, de, olha, não serão mais utilizados dessa forma. Eu acho que não teremos barreiras para. Não dá para cercar tanto assim. Provavelmente não. Então, é o trabalho com o ser humano. De novo, volta, é o exemplo de uma ferramenta. É a mesma coisa de falar assim, foi o carro que matou o pedestre, não fui eu. Não, é uma ferramenta. Eu tenho que usar de forma consciente. Foi a arma que matou. Então, assim, eu estou me isentando, tirando a minha responsabilidade. Não, eu tenho que assumir que a IA é uma ferramenta, é um sistema de apoio à decisão, SAD, e como todo sistema de apoio à decisão, na própria palavra, de apoio, né? Eu não posso me isentar da responsabilidade, da ética, da moral, de tudo que eu tenho feito. É claro que a gente vai poder automatizar algumas decisões que não dizem respeito a questões críticas, né? A gente vê IA sendo utilizado, por exemplo, para automatizar decisões em tomada de decisão de licitações em prefeituras, em governo. Seria ótimo, porque afinal de contas ali ela não vai olhar se ela gosta mais de fulano ou ciclano, né? Falando gostar nesse termo. Vai tomar partido de um não ou vai de tomar outro. partido, ok. Mas a IA tomar decisões sobre contratação, sobre demissão e eliminando totalmente a responsabilidade do ser humano naquela ferramenta, isso começa a gerar um problema gravíssimo. Nós temos empresas grandes que hoje olham a questão dos indicadores, né? Então, não são números. Exatamente. E as pessoas, em muitos cenários, passam a ser novamente números dentro dessas empresas. Aí a gente vê o retrocesso acontecendo. Não, total. E aí, por esses números, eu simplesmente julgo o que é necessário, o que não é necessário, o que é bom, o que não é. E aí, e o desenvolvimento das pessoas? E o olhar, o senso crítico, o preparar essas pessoas e o entender esse cenário? É o tal, né, de sair da cadeira e ir lá para esses setores para entender o que está acontecendo e não simplesmente olhar os números e julgar por si só. Sim. Então, acho que ainda temos muitas coisas ali para aprender e entender. Até mesmo porque a IA é um sistema estatístico, né? Ela lida com números. Ela, no final, ali na base de tudo, nada mais é do que algo matemático e estatístico que está te dando algum retorno baseado nisso. Então, a IA por si só não tem uma ética, não tem uma moral, não tem um sentimento, né? Pelo menos ainda. Então, a gente sabe que o que ela vai fazer daqui para frente é uma simulação daquilo que a gente entende como sentimento ético ou moral. Então, enquanto é uma simulação, a gente não pode excluir o ser humano ainda dessa matemática, né? A gente tem que saber que ela vai lidar com uma ferramenta para me dar informação, me munir de material para que eu possa, então, ser aquele agente a tomar decisão, a direcionar, a conduzir. Eu não posso deixar de ter a batuta na mão, né? Como qualquer regente de uma orquestra, né? Acho que seria um grande exemplo. Agora, até antes de finalizar, me veio um insight aqui, eu queria compartilhar isso com vocês e ver o que vocês acham. Obviamente que é muito falado que com a chegada da IA, muitos cargos, entre aspas, vamos colocar assim, vão desaparecer, né? E isso gera um terror no mercado, principalmente para os colaboradores, né? O que a gente poderia dar como sugestão para esses colaboradores, para os funcionários que se sintam ameaçados com a IA? O que eles poderiam fazer para que eles consigam se perpetuar de alguma forma no mercado, ao lado da IA, enfim, isso na visão do
do profissional. E o que a gente poderia falar para os líderes das empresas, olhando para aqueles cargos que eventualmente vão desaparecer, se é que vão, o que você vai fazer com aquele colaborador? Obviamente que a primeira coisa que vem na cabeça é, vou mandar embora. Mas será que essa é uma saída? Eu queria uma opinião de vocês em relação a isso. Eu sei que eu saí do script. Legal. Eu vou avisando. Legal. Olha, olhando pelos dois lados, para o colaborador, toda a crise é uma grande oportunidade. Isso aí está mais do que batido, todo mundo sabe, né? E a gente nunca teve uma época que a gente tivesse acesso a tanta informação de forma tão simples e tão fácil, vamos colocar assim. Então, assim, pelo celular você tem acesso a curso, a material, a livro, ao que você quiser para estudar o que quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser. Então, assim, a gente tem acesso a um mundo de oportunidades, né? Eu consigo criar empresa, criar produto do nada ali, de graça, e conseguir realmente fazer acontecer alguma coisa. Então, assim, para o colaborador, o que eu costumo falar muito é assim, não esperar sentado, já seria a primeira questão. Faz o teu lado também, que é o quê? Vai atrás, se atualiza, busca informação. Eu não estou falando de fazer um curso caro, não precisa pagar por curso nenhum, tá tudo de graça. Então, vou ter que fazer uma pós-graduação, não sei o quê. Não, vai com calma. Começa a estudar, começa a se atualizar, começa a se colocar à disposição, porque o que vai acontecer é que realmente o cargo que aquela pessoa está, com certeza vai ser eliminado. Ok. Então, já começa a se colocar à disposição da chefia, da liderança e mostrar, olha, ok, eu estou aqui, não vai precisar de mim aqui, mas eu já me preparei, eu consigo assumir isso e aquilo, né? Porque da mesma forma que uma quantidade enorme de cargos vão ser eliminados, outra quantidade absurdamente grande vão surgir. Então, vai surgir profissões e áreas e cargos que a gente nem sonha. E, para falar a verdade, quem está hoje na faculdade, por exemplo, com certeza vai trabalhar em alguma coisa que hoje não existe, né? Então, a gente já passou por isso em outros momentos da história, né? Revolução Industrial, mecanização, a computação propriamente dito. Então, assim, só que a gente precisa também que a pessoa faça a parte dela. Então, assim, aproveita. Se a empresa está dando conteúdo, faça conteúdo. O que eu coloco para as pessoas é assim, mostre que você está à disposição para... Não precisa de mim mais aqui nessa área, mas eu consigo fazer qualquer outra coisa, né? E isso realmente depende da pessoa. A pessoa ir atrás, a pessoa ler, a pessoa treinar um pouco, quer dizer, dedicar um tempinho ali do seu dia a dia para também se colocar, se manter pronta, porque realmente vai ter muita mudança, né? Do lado da empresa, Gabriel, dos líderes, o que eu tenho falado muito para o pessoal é antecipar, né? Não espera acontecer, porque daqui a pouco eu tenho 100 colaboradores na minha empresa e com certeza áreas vão começar a realmente não precisar mais desses colaboradores. E eu vou ficar sentado até aquilo acontecer e eu tenho na minha mão só a única saída que eu vou ter é realmente demitir, é realmente eliminar aquele cargo, aquela pessoa principalmente, né? Mas eu acho que as empresas podem se planejar, né? Já começar realmente a focar num treinamento, focar numa recolocação, pegar aquelas pessoas que se demonstraram aptas ou já se demonstraram abertas à mudança, já começar a aproveitar essas pessoas, porque a gente acabou de falar, a grande mudança vai ser o quê? Pessoas. Então, eu sei que eu vou realmente reduzir o meu cargo. Eu vou ficar com quais? Aqueles que se demonstrarem mais abertos à mudança, aqueles que já se prepararem, aqueles que já estiverem realmente já se preparando para esse novo modelo. E eu, como líder, eu tenho que começar já a identificar essas pessoas, já começar a dar chance, já começar a planejar. E o que eu tenho visto muito é a maioria dos líderes só pensando assim, vamos ver o que vai acontecer, né? E outros, a gente já viu histórico aí de alguns meio fora da caixinha que simplesmente olhou, peraí, mas eu tenho 10 aqui nessa área, eu consigo fazer sozinho esse processo. Vou demitir os 10, eu sozinho faço então. E acha que vai resolver o problema. Então, assim,
é não partir para essas loucuras, né? Porque a pessoa vai continuar sendo essencial. Então, será que não é o momento de aproveitar e capacitar essas pessoas para já se prepararem para o que vem e começar realmente a selecionar aquelas que querem ficar comigo? Então, isso aí vai ser um processo muito importante nos próximos meses, vamos colocar assim. Eu acho que a questão é, você enxerga isso como oportunidade ou como problema? E aí eu me coloco até como exemplo, né? Enfim, especialista em comportamento humano. Começaram a falar muito de IA, não, agora vai ser só IA, agora é só área tecnológica. Calma, respira, observa. Observei, não é só isso. E aí você começa a entender as outras lacunas que existem dentro dessa história. Então, independente do cargo que você esteja, da empresa onde você está, comece a olhar isso como oportunidade, porque várias irão surgir. Não são poucas. E a facilidade hoje que nós temos de trocar de profissão, de agregar conhecimento, de começar a fazer coisas novas, ela é muito maior. Muito. Como você mesmo disse, né? Tivemos várias mudanças, mas nenhuma foi tão fácil como essa será. Para quem conseguir enxergar desta forma. Uhum. Se a gente começar a olhar lá atrás, como é que você fazia trabalhos de escola? Na nossa época... Estava na biblioteca. Na biblioteca, é folha ao maço, é enciclopédia. Nós não tínhamos acesso ao que estava acontecendo nos outros países, enfim. Para falar com algum parente distante era carta. E dificilmente, uma hora ou outra, um telefone. Então, vivemos experiências de mudanças, até mesmo antes da nossa geração aqui, que foi muito mais difícil. Então, enxergar essas mudanças hoje com esse olhar muito negativo, sinceramente, ao meu ver, é um erro. Porque a gente precisa olhar para trás e falar, poxa, passamos por tantas mudanças que foram tão mais difíceis quanto essa, por que não começar a enxergar isso como uma grande oportunidade? E nós temos duas questões. Aquelas da questão de tecnologia que vai provavelmente ocupar certos cargos, e aí virão outras profissões. E nós temos profissões que as pessoas estão deixando de lado, e que hoje não tem mão de obra. Uhum. E que muitas não querem mais. Então, nós teremos uma vasta gama aí de profissões que vai faltar pessoas para trabalhar. E ninguém está enxergando esse lado. Então, poxa, são oportunidades. Exatamente. Então, a gente precisa olhar essa mudança toda como grandes oportunidades. Não só para crescimento pessoal, profissional, mas de mudanças que podem vir a acontecer. Aquelas que acham que terão a mesma profissão para o resto da vida, desculpa, isso já deixou de existir faz alguns anos. Não sei vocês, mas eu já mudei algumas vezes. E, sinceramente, não sei se ainda vou mudar. E tá tudo bem, estamos aqui para viver, criar novas experiências. A expectativa de vida do ser humano cada dia mais cresce. Então, a gente não para mais de trabalhar aos 50, 50 e poucos anos. Eu sei que, provavelmente, até os 80, 90 anos, provavelmente ainda estaremos trabalhando, produzindo. Desculpa, Tio, só para complementar, você Pode vê como falar. que de novo volta na questão da cultura, né? Porque a gente está numa cultura que as pessoas só pensam assim, nossa, eu quero trabalhar meus 30 anos para aposentar e não fazer mais nada. E essa cultura está muito enraigada. E aí fica mais difícil de enxergar isso que a Kelly está comentando. Exatamente. E quando a gente fala sobre IA, poxa, então, hoje a expectativa de vida está aumentando e eu tenho IA hoje para me auxiliar. Por que não mudar essa questão da cultura, do tipo, vamos trabalhar 4 vezes por semana, talvez almejar 6 horas por dia, ter mais tempo de vida, de qualidade e tudo mais, e entregar muito mais. Não é questão de tempo, é qualidade e reestruturação, questão de cultura, como que eu estou trabalhando isso com as pessoas. Então, quando eu olho tanto para o colaborador quanto para a autogestão, donos de empresa, olhem por esse viés. Não dá para simplesmente jogar as pessoas fora, isso não vai acontecer. Nós não seremos 100% substituídos, pelo menos eu acho que não nos próximos anos. E é o que a gente precisa pensar. Estive recentemente em um evento em que falava sobre a questão de futuro, a gente só consegue prever até 2030. Não sei se vocês concordam. Eu não consigo prever o mês que vem. Mas não existe ainda o pós-2030 ainda. Então, o que eu posso fazer hoje, né, para o amanhã? Vamos olhar oportunidades, vamos trabalhar o ser humano. A gente já entendeu que não dá para trocar 100% essa pecinha atrás dessa máquina. Então, como que eu vou trabalhar mais esse ser humano? Ah, mas e se eu mandar embora? Eu posso contratar outras pessoas. Poxa, é tão difícil fazer com que as pessoas compreendam a cultura e o sistema dentro da sua empresa. Você vai começar do zero? Trabalhe essas pessoas que estão aqui dentro. Pensa em expandir. Se eu já tenho esse tipo de produto, por que não ter outros produtos, expandir a minha empresa, olhar isso como oportunidade? E aí é o tal de quem pensa pequeno e de quem pensa muito maior. Eu tenho pessoas, eu tenho a IA, que me dá a possibilidade de produzir muito mais. Por que não eu aumentar o faturamento e manter essas pessoas dentro do meu quadro?
E não só fazer mais, mas fazer melhor, né? Mas fazer Essa é a melhor e questão. trabalhar nessas pessoas que já estão aqui dentro, que Exato. querem ficar e evoluir. Ah, 100% vai ficar? Talvez não, e tá tudo bem. Quem ficar, talvez vai ser muito melhor. Você ficar aquelas que realmente observaram a cultura e os valores da empresa, olha que coisa incrível para a empresa. Exatamente. E aí você simplesmente expande questão de faturamento, de produtos, de serviços. E até mesmo, talvez, o que você está produzindo hoje pare de ser produzido daqui a algum tempo e venha a produzir outras coisas. Outros tipos de serviço, outros tipos de entrega. Então, eu acho que está na hora de algumas empresas sentarem e entender estrategicamente se o que eu faço hoje, e aí não só em questão de cargos, mas o que eu entrego hoje para o mundo, ainda vai fazer sentido nos próximos anos. Eu acho que a pergunta ela ainda vem lá de trás. E são questionamentos que a gente precisa fazer. E tá tudo bem. Ótimo. Bom, nosso tempo está finalizando. Eu sei que a gente Rápido poderia demais, fazer 35 mil podcasts só falando sobre isso. Quero deixar primeiro o meu agradecimento, Souza, pela presença. E dar aí um tempinho para que você possa fazer as suas considerações finais e se despedir aí do nosso público, também a Kelly. Com você. Gabriel, eu que agradeço o convite. Eu gosto demais de debater e conversar sobre o assunto. Fico aí à disposição sempre que precisar. E o que eu queria colocar como palavra final ali para os que estão ouvindo ou assistindo é que eu acho que a gente está no momento para não se assustar, né? Porque assim, a gente vai mudar muita coisa vai mudar, muita coisa vai ser diferente, tá mudando todo dia, toda hora. Mas se eu só vou me assustar e entrar num processo de depressão e vou sentar aqui e esperar para ver o que está acontecendo, a gente tem visto algumas pessoas indo por esse caminho, né? Ah, agora acabou tudo, né? Então, assim, pelo contrário, gente está passando por um momento de absurdas e incríveis oportunidades, né? Nunca a informação teve um acesso tão democrático, nunca você criar algo foi tão democrático. Hoje eu consigo realmente, do nada, criar uma empresa, criar um produto, colocar uma ideia ali em funcionamento sem gastar nada, né? Ou gastando muito pouco. Então, assim, olhar muito mais que a gente está passando por um período de oportunidades assim que eu sonho ter passado por isso quando eu comecei, né? E assim, estou passando agora, que ótimo que ainda estou aqui para ver. E quem está aí tem ainda uma oportunidade incrível para realmente mudar de vida, né? Mas é isso, gratidão pelo convite mesmo. E se alguém quiser continuar conversando, quiser me perguntar alguma coisa, fica à disposição, vai ter meus contatos. Sim, aí, né, Gabriel? A gente vai colocar lá no... Pode me chamar à vontade, eu estou à disposição. Maravilha. Ótimo. Bom, primeiro, gostaria de agradecer a sua presença aqui, de você ter aceito o nosso convite. Foi um prazer ter esse bate-papo novamente. Ótimo. Por mim, ficaríamos aqui por muito mais tempo ainda conversando. E eu acho que para quem está assistindo e aí pensando e tendo essas dores, né, no sentido do que a IA vai fazer com a minha vida, começa a olhar um pouco mais para dentro. Quem é você? Quais são seus anseios? O que você precisa tratar aí dentro? Procurar realmente profissionais reais para cuidar disso, porque o mercado vai exigir ainda mais desse ser humano que existe dentro de você. Então, se prepare, olhe isso como uma oportunidade, como algo positivo, sendo você uma liderança, um colaborador que ainda está almejando aí outros cargos, enfim, independente da cadeira que você vem ocupando hoje, desapegue de questões como medo, ansiedade, procure trabalhar isso e olhe para frente no sentido, podem existir outras cadeiras que eu posso vir a ocupar e para isso eu preciso estar preparado. Não só mentalmente, emocionalmente, mas assim, o quanto eu preciso trabalhar o meu senso crítico, a minha empatia, o meu contato com pessoas, porque isso será exigido. Então, por que não desenvolvê-los? Então, acho que ao invés da gente passar aí mais tempo criando anseios, medos e afins, vamos começar a trabalhar um pouquinho mais esse tempo e gerenciando melhor esse tempo de uma forma mais produtiva, que é se desenvolvendo, enfim, e cuidando de si. Tá certo? Aproveita o momento. Maravilha. Bom, eu quero agradecer ao público que assistiu aí mais um episódio, chamar aí o pessoal para poder assistir outros episódios, a gente tem vários ali no nosso canal, siga o nosso canal, dá uma curtida no nosso episódio, um joinha. E hoje é o último episódio da 3ª temporada, então a gente se vê na 4ª temporada. Um abraço.
Tchau.